E aí, pessoal, tudo certinho com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais uma aula do canal. Dessa vez, nós vamos trabalhar operações envolvendo números racionais na sua forma decimal e também na sua forma fracionária, beleza? Então, antes da gente começar a nossa aula, já deixa o seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e acompanhe sempre nossas aulas. Todos os dias de meio-dia nós temos vídeo novo no canal, beleza? Então vamos à aula. Na primeira questão desse exercício diz o seguinte, ó: compare os seguintes números racionais utilizando os sinais de menor que, de maior que ou de igual. Então a gente vai analisar cada situação aí da primeira questão, né? Temos da letra A até a letra F, e nós vamos justamente identificar usando esses símbolos, esses sinais que foram pedidos na questão. Então, começando aqui pela nossa letra A, observe o seguinte, que nós temos ali, ó, 3,5, certo? E 1,7. Para a gente saber quem é maior, menor ou se eles são iguais. Aí você observa o seguinte, tem duas formas que você pode utilizar aqui, pelo menos, né? Para você identificar quem é maior ou menor. A primeira é você transformando a fração em número decimal, para você fazer a comparação. E a outra forma é você pegar o número decimal e transformá-lo em fração, para você verificar qual dos dois, né, é maior ou menor que o outro. Então, nessa letra A, eu vou fazer das duas formas para vocês poderem verificar o que é que pode ser feito. Então, se eu for transformar 3,5 em número decimal, lembre que uma fração ela indica uma divisão. Então, eu vou ter que pegar ali, ó, e eu vou dividir, aqui, ó, pegar o 3 e eu vou dividir por 2, beleza? 3 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 2 dá 2, para 3 resta 1. Para eu continuar essa divisão, ó, basta eu acrescentar o zero ali no resto, né? E cortar a vírgula no quociente e continuar dividindo normalmente. Então, 10 dividido por 2 vai dar 5, certo? Então, eu tenho aqui que a resposta é zero, aliás, é 1,5. Então, se eu for comparar as duas situações ali, ó, eu tenho 1,5 e eu tenho o 1,7, certo? 1,5 é maior ou menor do que 1,7? E aí, pessoal, a gente já sabe que nesse caso nós vamos ter que 1,5 ele é menor do que 1,7. Beleza? Então, ó, eu transformei o 3,5 em número decimal, que dá 1,5, e daí eu fiz a comparação com o 1,7. Beleza? Então, isso é transformando eles todos em decimais. Eu também posso fazer isso aqui, ó. Deixa eu apagar. Eu posso fazer o seguinte. Eu posso, né? Nesse caso aqui, ó. Eu posso pegar o 1,7 e transformar em fração para poder fazer essa comparação. Então eu tenho a primeira fração aqui, ó. A primeira fração, eu vou repetir, que é o 3 meio, né? 3 sobre 2. E agora eu vou transformar o 1,7 em fração. 1,7, pessoal, na verdade eu tenho ali 1 inteiro e eu tenho 7 décimos. Então, ó, se você lembrar lá dos números racionais, né? Aquelas aulas introdutórias, você vai lembrar que esse 1,7 eu posso escrever ele, ó, como sendo 17 sobre 10. Beleza? E aí, ó, tendo 17 ali sobre 10,
eu vou fazer agora a comparação com 3/2. Neste caso aqui, eu teria que simplificar essa fração de modo que eu transformo esse denominador 10 igual ao denominador 2, né, para as duas frações ficarem iguais e aí eu poder fazer essa comparação. Nesse caso vai dar um pouco mais de trabalho do que o primeiro exemplo que a gente utilizou, mas como eu disse para vocês, eu vou fazer das duas maneiras para que você entenda, né? Dependendo da situação, é mais conveniente você transformar a fração em decimal, como é o caso dessa letra A. Em algumas situações vai ser mais conveniente você transformar o decimal em fração. Beleza? Então, ó, observe que para eu transformar o 10 em 2, eu tenho que dividir por 5. Beleza? Então, eu vou ter que dividir por 5 o 10 e vou ter que dividir por 5 também o 17. Então, ó, eu vou ter a minha fração aqui, ó. 10 dividido por 5 vai dar 2, então eu fico com os denominadores iguais, certo? E agora eu vou fazer o 17, fazer a continha aqui do lado, dividido por 5, certo? Então 17 dividido por 5 aqui, ó, vai dar 3. E aí 3 vezes 5, 15. 15 para 17, 2. Para continuar a divisão, ó, eu já sei que eu acrescento o 0 aqui, corto a vírgula e vou dividindo. 20 dividido por 5 vai dar 4, né? E aqui sobra 0. Então, eu já sei que o meu valor ali em cima vai dar 3,4. Então, aqui nessa fração, eu vou ter 3,4. Beleza? E aí, ó, 3/2 e do outro lado eu tenho 3,4 sobre 2. Então, como 3,4 é maior do que 3, eu vou dizer que 3/2 ele é menor do que 3,4 sobre 2. Tranquilo? Deu um pouquinho mais de trabalho, como eu disse para vocês. Vai ter situações que é melhor você transformar em decimal ou transformar em fração. Nós vamos ver de acordo com os exercícios. Mas o objetivo aqui, fazer das duas formas, foi para mostrar a você que existem essas duas possibilidades. Então, na letra A, nós já sabemos que 3/2 ele é menor do que 1,7. Beleza? Deixa eu apagar isso aqui para a gente fazer o próximo exemplo. Então vamos lá. Na letra B, certo? Na letra B agora, nós temos o seguinte, ó, 1/10 e 0,01. Então nós vamos ter aqui uma situação que transformar em fração vai ser melhor do que transformar em decimal, ou no caso aqui, as duas situações são favoráveis. Observe que na primeira fração, ó, eu tenho ali 1/10. Então, eu transformando 1/10 em decimal, eu vou escrever dessa forma aqui, ó, 0,1. E o outro já está em decimal, que é 0,01. Então, 0,1 em relação a 0,01, aqui na primeira situação eu tenho 1/10, na segunda situação eu tenho 1/100. Então, é óbvio, né, que a primeira ela é maior do que a segunda. Tranquilo? Beleza, pessoal? Então, se eu fosse transformar nesse caso aqui, ó, em fração, eu ia ter aqui, ó, 1 sobre 10, no primeiro caso, certo? E no segundo, ó, 0,01, eu iria escrever isso aqui, ó, 0,1 sobre 10, certo? Eu iria fazer a divisão por 10. Observe que 0,1 dividido por 10 é 0,01. Por que eu não fiz 1/100 de escrever 1 sobre 100? Porque o meu objetivo aqui era deixar as duas frações com o mesmo denominador para eu fazer a comparação aqui, ó, com o numerador das frações. Então, 1
nós sabemos que ele é maior do que 0,1, beleza? Vamos para a próxima. Então, ó, na nossa letra C, nós temos ali 0,1 e 0,097. De cara, pessoal, você já vê que o 0,1 ele vai ser maior do que 0,97. Vou escrever aqui para vocês, ó, na letra C. 0,1, né? Na verdade, eu posso completar com quantos zeros eu quiser depois do 1, certo? Que ele não vai mais alterar o nosso resultado. Então, 0,1 é a mesma coisa de eu escrever 0,10, 0,100, 0,1000 e assim por diante. Então, eu escrevi aqui com as três casas, com as 4 casas decimais, né? Acrescentando os 3 zeros, para eu comparar com a outra situação. Então, o outro lá, eu tenho 0,097. Beleza? Então, 0,97. E em cima, eu vou ter 0, deixa eu apagar um 0, para ficarmos iguais ali, né? 3 decimais em cima, 3 decimais embaixo. Então, ó, em cima eu tenho 0,100 e embaixo eu tenho 0,097. Então, observe que 100 ele é maior do que 97. Então, logo, 0,1 ele é maior que 0,097. Nós ainda precisaríamos ali, ó, de 3 milésimos para completar o 1, né? Eu teria que somar isso aqui, ó, né? Eu teria que ter, ó, 0,003, né? Para aqui fazer, ó, formar o 10, aí vai um para outra, forma 10, e aí vem um para cá, que dá 1, a vírgula e repete lá o 0. Então eu ficaria com 0,1 e 0,1. Então, 0,1 ele é maior do que 0,97. Vamos para a próxima. Na letra D, nós temos ali, ó, menos menos 162 sobre 2 e menos 80,9. Então vamos lá escrever a fração no mesmo formato do decimal. Então, onde eu tenho ali, ó, menos 162 sobre 2, eu vou ter, na verdade, aqui, ó, fazendo a divisão, menos 162 sobre 2, ó, 160 dividido por 2 dá 80, e 2 dividido por 2 dá 1, então eu vou ter aqui, na verdade, menos 81. Então eu vou relacionar agora menos 81 com menos 80,9. Deixa eu fazer um 9 melhorzinho aqui. 9. E agora, menos 81, ele é maior ou menor do que menos 80,9? Veja só, provavelmente, se você não tem um bom domínio dessa parte de números racionais, principalmente envolvendo aí números negativos, você pode já ter de cara dito que menos 81 é maior que 80,9, já que está faltando um décimo ali para completar o 81. Porém, como os valores são negativos, você precisa lembrar lá da nossa retinha numérica. Na reta numérica, você aprendeu o quê? No lado direito, que é o lado positivo, quanto mais o número se afasta de zero, maior é o seu valor absoluto. Já do lado esquerdo, que é o lado negativo, o caminho é o contrário. Quanto mais o número se afasta de zero, menor é o seu valor absoluto, menor ele vale.
Então, menos 81, ele está 1/10 mais afastado de zero do que menos 80,9. Logo, menos 81, ele vai ser menor que menos 80,9. Beleza, pessoal? Preste muito atenção nesses detalhes, senão você vai errar os exercícios, tranquilo? Então vamos para o próximo exercício. A nossa próxima atividade agora, na letra E, tem ali as duas frações, menos 2/3 e menos 3/5. Observe que, nesse caso aí, eu posso calcular o MMC para transformar as duas frações em frações equivalentes, né? Com denominadores iguais. Ou dividir as duas, né? Para encontrar na forma decimal quem é maior ou menor. Nesse caso, eu vou aproveitar a oportunidade para a gente relembrar o cálculo do MMC e transformar essas duas frações em frações equivalentes de mesmo denominador. Então, observe que nos denominadores das frações, nós temos o 3 e o 5. Como 3 e 5 são números primos entre si, então o MMC ali vai dar 15. Beleza? Então eu vou ter aqui, ó. Vou escrever aqui as duas frações. Aqui embaixo eu vou ter 15 e aqui embaixo também eu vou ter 15. Beleza? Como é que agora a gente faz para resolver a parte de cima? Lembrar de botar o sinal de menos aqui e o sinal de menos aqui. Então, no primeiro caso, você vai fazer o seguinte, ó. O 3, que era o denominador, ele se transformou em 15. Então, o 3, para transformar em 15, eu multipliquei ele por 5. Então, se eu multipliquei por 5 embaixo, eu preciso multiplicar por 5 em cima. Então, 2 vezes 5 vai dar 10. Beleza? Vamos ver a segunda fração. O 5, que era o denominador, se transformou em 15. Então, o 5, para ser transformado em 15, eu multipliquei ele por 3. Então, em cima, eu vou precisar multiplicar por 3. Então, 3 vezes 3, eu tenho 9. Agora, como eu tenho duas frações de mesmo denominador, fica fácil de fazer a comparação. Beleza? Então, mais uma vez, ó, se você tiver ali 10 quinzeavos em relação a 9 quinzeavos, se eles fossem positivos, você, obviamente, iria dizer que 10 é maior do que 9. Então, 10 quinzeavos seria maior do que 9 quinzeavos. Porém, mais uma vez, nós temos números negativos. Então, você precisa lembrar que na reta numérica, menos 10 quinzeavos, ele está mais afastado, certo? De zero do que 9 quinzeavos. Então, nós dizemos que ele é menor que. Tranquilo, pessoal? Vamos para a próxima. Na letra F, para a gente finalizar o primeiro exercício, nós temos o seguinte, ó. Na letra F, nós temos 1,2 e menos 3,4. Nesse caso aqui, pessoal, a gente precisa fazer conta, precisa se preocupar com absolutamente nada. Como 1,2 está positivo e o outro é menos 3,4, é um valor negativo, de cara, não é? Conhecendo a reta numérica, os números inteiros, os números racionais, nós sabemos que todo número positivo ele é maior do que qualquer número negativo. Isso é óbvio, certo? Então, não tem o que dizer, nós vamos só escrever que 1,2 ele é bem maior do que 3,4. Tranquilo? Bom, no exercício número 2, está pedindo o seguinte, ó. Efetue os seguintes cálculos envolvendo números racionais. Então, ali nós temos operações de adição, subtração, multiplicação, divisão, envolvendo números racionais. Tem algumas situações que a gente vai precisar
transformar fração em decimal ou decimal em fração. Tranquilo? Então vamos para a letra A. Na letra A nós temos 9 décimos menos 1 quarto. Então, como está ali em fração, nós vamos resolver em fração. Beleza? Então, como o denominador 10 ele é diferente do denominador 4, nós precisamos calcular o MMC entre 10 e 4. Se você não lembra como é que faz isso, aqui no canal nós temos vídeo mostrando como é que você calcula o MMC, beleza? Então eu tenho que pegar ali, ó, o 10, certo? O 4 e fazer aquela fatoraçãozinha. Então eu vou dividir por 2, 10 por 2 dá 5, 4 por 2 dá 2. Vou dividir por 2 novamente, 5 não divide e repete, 2 por 2 dá 1, sobrou apenas o 5, então eu vou dividir por 5 que dá 1 e que dá 1. E agora eu multiplico os resultados. 2 vezes 2 dá 4 e 4 vezes 5 vai dar 20. Então o nosso MMC é 20. Então eu vou escrever aqui, ó, as duas frações com o denominador 20 aqui embaixo. Beleza? E agora o que é que eu faço? Eu vou analisar as frações anteriores. Deixa eu colocar o sinal de menos aqui. Então vamos lá. O 10 para transformar em 20, eu multipliquei ele por 2. Então eu tenho que pegar o 9 e também multiplicar por 2. Então 9 vezes 2, nós teremos aqui em cima, ó, 18. Na outra fração, o denominador era 4. O 4 para transformar em 20, eu precisei multiplicar ele por 5. Então eu vou multiplicar o 1 por 5, que a gente sabe que vai dar 5. Tranquilo? E aí, ó, resolvendo essa parada, nós vamos repetir, ó, o nosso 20 aqui embaixo. E em cima nós temos 18 menos 5 vai ser igual a 13. Como não dá para simplificar, né? 13 é um número primo, só divide por 1 e por ele mesmo. O 20 ele não divide por 13, então o nosso resultado termina aqui. Beleza? Isso é a nossa resposta da letra A. Vamos para a próxima. Então, na letra B, nós temos ali, ó, 0,25 dividido por, não, multiplicado por 4, né? 0,25 vezes 4. Então, nós vamos pegar aqui, ó, 0,25 e vamos multiplicar por 4. A multiplicação, pessoal, ela vai acontecer normalmente, só no final é que a gente vai precisar descontar a vírgula. Então, ó, 4 vezes 5 dá 20, vai 2, né? Ou sobe 2. 4 vezes 2 dá 8, com mais 2 vai dar 10. Como ali no final é só um zero para multiplicar, a gente sabe que não precisa. Eu vou escrever aqui 100, né? Porém, como nós temos, ó, duas decimais nessa multiplicação, a vírgula que está aqui no final, ó, eu preciso andar ela duas casas para a esquerda para determinar o meu resultado. Então, andando duas casas para a esquerda, a vírgula ela vem para depois do número 1. Então, 1,00 na verdade é apenas 1. Então, 0,25 vezes 4, o resultado vai dar 1. Beleza? Vamos para a próxima. Na letra C, nós temos 2 sétimos que multiplica 11 meios. Multiplicação de frações é bem simples de resolver, pessoal. Multiplica numerador por numerador, denominador por denominador. Então, nós temos 2 sétimos que vai multiplicar 11 meios. Beleza? Então, resolvendo isso aqui, ó, nós vamos ter 2 vezes 11, que vai dar 22, e 7 vezes 2, que vai dar 14.
Observe que eu posso simplificar e devo simplificar isso aqui por 2, né? Eu poderia até ter feito isso aqui já no começo, ó. Poderia ter cortado esse 2 com esse 2 daqui e eu já iria encontrar o que eu vou fazer aqui, ó, que é 11 sobre 7. Beleza? Então, você poderia ter feito isso aqui já no início, ou, como eu estou fazendo aqui, cheguei em 22 sobre 14, são números pares, é possível dividir por 2, então eu tenho que simplificar. 22 por 2 dá 11 e 14 por 2 dá 7. Deixa eu apagar para a gente fazer a próxima. Na letra D, nós temos agora uma divisão com frações. Então, na divisão com frações, a regra é a seguinte, ó. Nós repetimos a primeira fração, que no caso ali é 7 oitavos. E, em vez de dividir, eu vou multiplicar pelo inverso da segunda. Então, a segunda, que ali está escrito 1/4, vai ficar 4 sobre 1. Beleza? Eu tenho que, em vez de dividir, multiplicar a primeira pelo inverso da segunda. E aí, resolvendo isso aqui, ó, eu vou ter 7 vezes 4 igual a 28 e 8 vezes 1 igual a 8. Neste caso aqui, ó, como os números são pares, eu posso e devo simplificar, beleza? Então, nesse caso aqui, eu poderia simplificar por 2, mas eu vejo que eu posso simplificar por 4, por exemplo, certo? Para a gente não ter que fazer duas simplificações, eu faço só uma. Então, ó, dividindo essa fração por 4, eu vou ter 28 dividido por 4 vai dar 7. E 8 dividido por 4 vai dar 2. Eu poderia ter simplificado isso aqui no começo também, ó. O 4 e o 8 ali, eu poderia ter simplificado por 4. Então aqui ficaria 1 e aqui ficaria 2. Eu já teria feito, ó, 7 vezes 1, 7. E 2 vezes 1, 2. Tinha chegado no mesmo resultado. Como nosso objetivo aqui é mostrar para vocês várias situações possíveis dentro de um cálculo matemático, é interessante a gente ver todos os aspectos possíveis. Beleza? Vamos agora apagar para a gente fazer o último exercício dessa aula de hoje. Então, nós temos ali na letra E 34,42 dividido por 0,2. Existem vários procedimentos que podem ser utilizados para resolver essa divisão. Eu vou mostrar como é que eu gosto de resolver esse tipo de divisão, beleza? Então, vou escrever aqui, ó, 34,42, certo? Dividido por 0,2. O que é que eu faço? Eu costumo multiplicar a divisão por 10, por 100, por 1000, ou seja, por um valor que seja múltiplo de 10, que eu possa eliminar essa vírgula da divisão. Tranquilo? Então, ó, se eu for observar essa divisão, eu tenho duas decimais aqui e uma decimal desse lado. Então, eu tenho que dar prioridade aonde eu tenho um número maior de decimais, que é onde eu preciso eliminar. Então, como eu tenho duas decimais, eu vou multiplicar essa divisão. Então, dividendo e divisor, eu vou multiplicar por 100. Então, multiplicando por 100, essa vírgula, certo? Ela desaparece. Então, eu vou ficar com 3, 4, 4, 2. A vírgula, ela vai desaparecer. Como eu multipliquei por 100, ó, essa vírgula, ela tem que andar duas casas para a direita, então ela vai lá para o final. Então, eu vou ficar com 3.442. E do outro lado, ó, como eu multipliquei por 100 aqui no dividendo, eu tenho que multiplicar por 100 também no divisor. Então, multiplicando o divisor por 100, essa vírgula tem que andar duas casas para a direita. Então, ó, quando ela anda uma casa, em vez de 0,2, agora eu tenho 2.
Quando ela anda outra casa novamente, eu tenho que acrescentar 0 para poder ela andar outra casa. Eu vou ficar com 20. Então, na verdade, aqui eu vou dividir por 20. Então, ó, eliminei a vírgula. Eu vou dividir agora normalmente, como se fossem apenas números inteiros. Tranquilo? Então, vamos lá. Pegando aqui, ó, o 34 dividido por 20 vai dar 1. 1 vezes 20 dá 20. Para 34 sobram 14. E aí desce o outro 4. Então, 144 dividido por 20, eu já sei que vai dar 7. 7 vezes 20 dá 140. Para 144 sobram 4. E aí desce o 2. 42 dividido por 20 vai dar 2. 2 vezes 20 vai dar 40. Para 42 sobra 2. Como eu quero e devo continuar essa divisão, o que é que eu vou fazer? Eu acrescento 0 aqui, ó, ao resto, corto a vírgula no meu quociente e continuo a divisão. Fiquei agora com 20 dividido por 20, que vai dar 1. 1 vezes 20 dá 20, para 20, 0. E aqui terminou a minha continha. Então, o resultado ali, ó, vai dar 172,1. Beleza, pessoal? Então, trouxe aí esses exercícios para trabalhar com vocês na aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Já sabe, né? Deixa o seu like, se inscreve no canal. Todos os dias de meio-dia nós temos vídeo novo aqui no canal, trazendo desafios matemáticos, resolução de exercícios, questões de vestibular, questões de concurso, do IF, certo? Do Instituto Federal. E deixe o seu comentário, diga o que foi que você achou da aula, se você ainda tem alguma dúvida, e a gente está aqui para esclarecer para você. Tranquilo? Então até a próxima aula, fique com Deus.